Muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É um prazer sempre estar com você, sempre terça, quarta e quinta-feira, sempre às 18h30, com reapresentação no mesmo dia às 23 horas. São 3 programas inéditos por semana, onde a gente traz assuntos pertinentes com a nossa região da Baixada Santista. Afinal de contas, a intenção da gente ter um talk show regional é exatamente essa: trazer pessoas que fazem um pouco da nossa história. Lembro você ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claronet, canal 522. Aproveitando aqui, já deixo contato da nossa produção. Mande o WhatsApp, entre em contato através do 13 95 550 0001. 13 95 550 0001, mandando sugestões de pauta, mandando o que você achou. E também você pode nos seguir pelo Instagram, @papeando com Carlão, sem acento, tudo junto. E também todo o programa fica gravado no YouTube. Lembrando que estamos chegando já no nosso 3º ano e no programa número 300. E em breve vai ter bolo. A Luísa fala que todo programa assim, de número redondinho, ela faz um bolo. Então vai ter o programa 300, vai ter o bolo da Luísa, com certeza. E o papo de hoje é muito legal, de uma menina que eu admiro bastante. Sou amigo da mãe dela, já esteve comigo em outra emissora, e o assunto é altamente pertinente. Quando a gente fala hoje em dia de injetáveis, né? A gente pode usar o injetável sim ou não, vamos ver com ela, mas sempre sobre a fiscalização e a instrução de uma nutricionista. Afinal de contas, seguir rede social não é muito fácil, não. A gente tem que conhecer para poder fazer certinho. E quem está aqui comigo hoje, a minha querida doutora Mirella Richman. E agora a Mirella Richman Egas, ela casou com o meu querido Egas. Agora a gente pode esquecer do Egas. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica pediátrica e pós-graduanda em nutrição hospitalar. E ela é educadora em diabetes. E quando a gente fala isso tudo, além disso, ela fala uma coisa de dieta cetogênica que a gente vai deixar para o próximo. Mas o assunto de hoje é os injetáveis. Doutora Mirella, muito bem-vinda. Eu adoro você, adoro o Egas, adoro a sua mãe, eu sou suspeito para falar de você. E a pauta de hoje, a gente falando sobre injetáveis, não está muito, Mirella, não tem muita gente usando que não precisa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nada. É um prazer estar Obrigado, aqui com você. Bom, é uma pauta bem, atual de poder discutir, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é tudo que a gente mais vê hoje, né? Eu no consultório que eu mais atendo. Exatamente. Né? Você está lá com o Parducci? Estou lá com o Dr. João, né, com o Parducci, e na Unimed também. Então, na Unimed. Recebo muitos pacientes, né, com essa demanda. E que o mais importante, que eu sempre falo, tem que ter uma equipe responsável. Ela é multidisciplinar. Com certeza. Não tem como a gente hoje em dia ser atendido só de um viés. Você tem que ter uma equipe e não tem como fazer um procedimento operacional padrão. Cada caso é um caso, não é exatamente isso? Então, e todo mundo tem que ter aquele cuidado, né? E é muito importante, seria, se todos os profissionais se comunicassem também, exatamente. Né? O que acontece muito lá no Parducci é isso, né? Que a gente está sempre... Tá junto ali, né? Conversando, discutindo aquele paciente, olhando ele num todo, né? E cada um ali falando sobre a sua profissão, enfim, dando aí o seu parecer. O Parducci ele é muito centrado, ele é um cara que ele toma um cuidado. O Parducci é do Instituto Parducci, ali na Euclides da Cunha 11, na sala 314. É um médico, aonde ele tem lá pessoas de várias áreas, inclusive Mirella está lá junto com ele como nutri. Está fazendo parte da equipe, é um nutrólogo incrível. E é o que mais está sendo discutido hoje, né, sobre as canetas. Bom, muitas pessoas acabam fazendo o uso dessas canetas sem acompanhamento, né? Assim, num passado não tão distante, né? Essas canetas as pessoas tinham acesso a elas sem ter prescrição, então isso veio assim, foi um boom, né? Muita gente comprou, mas aí logo depois, né, vamos agradecer, né? Porque a gente consegue ter um maior controle, porque existem efeitos colaterais, assim como qualquer outra droga, né? Por exemplo, outra medicação. Me fala alguns efeitos que você acaba vendo. E também tem uma coisa importante.
Mirela falou da caneta, que muita gente usa e tal. O que eu fico mais assustado são pessoas que acabam consumindo essas canetas que vêm de outro país para cá. A gente não sabe esse transporte, como foi feito. Você sabe que existem algumas substâncias que têm que ser armazenadas numa temperatura X. Se você elevar a temperatura, ou se no transporte essa temperatura eleva, ela pode anular o efeito. Estou falando asneira ou não? Com certeza. Não é isso? A temperatura não pode ficar variando, né? Isso. E isso estraga a medicação, assim Exatamente. como várias outras. Uhum. Então essas pessoas, elas acabam, né? Hoje a gente vê muito, eu peguei lá do Paraguai, alguém trouxe para mim, uma amiga. E na carga, e no pneu do carro, e debaixo do banco, e debaixo de sol. Não consuma isso, que a gente não sabe o efeito que pode ter. Quando a gente estava falando, voltando ao assunto, que você atendia no Pardúcio, eu fiz uma confusão. Você não atende na rua Otton Feliciano? Também, no consultório particular. Na Otton Feliciano, número 2. Isso. Sala 95. Exato. Então, no Pardúcio, na Otton Feliciano e na Não, Unimed. Voltando às canetas, então. Bom, e aí, essas pessoas terem esse acesso, né, que antes elas tinham, muitas fizeram alguns estoques, né? Mas hoje a gente só consegue com prescrição, pelo menos, né, aqui no Brasil, pra gente ter até esse controle, né, Sim. da Anvisa e tudo mais. E aí tem a semaglutida, né? Sim. Tem a tizerpatida, que muitas pessoas conhecem como Monjaro. E são vamos dizer, análogos diferentes, né? São diferentes. São diferentes essas canetas. Uma acaba que agindo no GLP-1, né? E outra, vamos dizer que é a mais recente, que a gente tem aqui autorizada, né, no Brasil, ela age tanto no GLP-1 quanto no GIP, né? GIP. Isso, que são receptores, né? Tá. Então, assim, é uma medicação e que a gente precisa de um controle para estar usando. Ela foi feita para diabetes ou não? Antigamente, né, o estudo ali começou Com diabetes. A ser usado para diabetes tipo 2, principalmente. Isso. Hoje, a gente, né, com muitos estudos aí, a gente viu que ajudaria muito numa questão mais para obesidade, né, para tratar pacientes obesos. Hoje a obesidade, principalmente no Brasil, ela alcança vamos pensar, 20% e 30% da população já. Sim, exatamente, né? É bastante. Bastante. E assim, essa pessoa, ela tem que estar apta, então ela tem que passar por uma equipe, por um médico, para poder realmente fazer uso dessa medicação. Né? Não é qualquer um. Porque existem os efeitos colaterais, né? Você falou para obesos, lembra que você falou isso aí? Você falou, então, Carlão, é usada para obesos, né? Mas só que a gente começa a ver, eu começo a ver o uso, por exemplo, eu tenho muito contato com aluna. A gente, assim, que não está fora do peso, a gente vê que não é obeso, nem pré, e acaba fazendo uso disso. Isso me assusta bastante. Existe alguma relação que a gente fala do uso das canetas, por exemplo, com pancreatite? Com certeza, o Por uso quê? indevido. Por quê? Por vários motivos, né? Quando a gente usa uma medicação que antes, né, na verdade, qualquer medicação, o médico tem que solicitar exames. Sim, para né? saber como tá isso como aí. Tá. Dependendo da dosagem que a gente usa. É verdade, porque tem várias, né? Tem várias dosagens. Como é que funciona hoje? É quanto? 2,5, 5, é isso? Vamos dizer que uma dosagem menor, mas tem muitas médicas, muitos profissionais até utilizando menos, até, já vi. Então, assim, mas costuma, né, iniciar com 2,5, depois vai para 5, chegando a 7, né? Dependendo do paciente. Se você pensar em termos de números, igual a gente está falando, de 2,5 para 7,5 é 3 vezes mais. Muita coisa, né? E assim, é discutido hoje utilizar essa medicação para quem tem compulsão alimentar. Tá. Muitas pessoas, às vezes, não alcançam a obesidade, mas estão acima do peso, e mesmo assim alguns médicos utilizam essa medicação. Mas aquela pessoa teve toda uma análise para ela usar. O médico, ele simplesmente não coloca ela para usar, só vamos perder alguns quilinhos, não. Tem tudo um porquê, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Tem que ter acompanhamento, sim. E, nesse caso, o nutricionista vai te dar uma vertente sensacional. Eu vou te contar um caso aqui rapidinho, que a gente já vai chamar o próximo bloco já já. Eu tenho uma filha de 15 anos. E ela apresentou uma disfunção de imagem.
aonde ela se acha obesa. E na verdade a minha filha não é. Ela tem 55 quilos, 1,70 m. Quando a gente fala do poder do nutricionista, quando a gente precisa pela dor, a gente vê que realmente tem que ter o nutricionista mesmo. Isso eu estou falando como pai. A gente como pai, sentando à mesa com a minha filha, ela tem um prato cheio. Então ela põe bastante alface, ela põe queijo cottage, ela põe um pedacinho de frango. E a gente olhando aquele prato cheio, parece que tinha um volume. E na verdade não. Não estava tendo caloria suficiente para que ela use no mínimo para se manter em pé. Quando eu te falo isso, a coisa agravou de um jeito onde o batimento cardíaco da minha filha caiu para menos de 40. E aí a gente assusta bastante. Acaba tendo uma disfunção no fluxo menstrual. Ela tem 15 anos. Eu não sei como foi que começou esse gatilho. Você entende isso? Eu não sei esse gatilho da onde veio. Eu não estou falando aqui que alguém que usou caneta. Eu estou falando uma disfunção que você tem, onde você acaba enxergando a sua imagem de um jeito e na verdade é de outro. E o papel da ebiatra junto com a nutricionista está sendo fundamental para a gente educar essa menina a comer da forma correta. Perfeito. Ela está sendo assim, acompanhada por uma equipe. Exatamente, exatamente. E eu digo que também é muito importante o papel da psicóloga. Isso também, faz parte, a psicóloga, psiquiatra, ebiatra e nutricionista. Perfeito. Cada uma na sua vertente, onde as 4, no momento de consulta, num dia X, junta as 4 para ter esse acompanhamento de perto. Perfeito. Quando a gente fala de disfunção alimentar, às vezes está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Com certeza. E na verdade, a gente às vezes acaba comendo errado por anos. Então você ter uma indicação de uma nutricionista também serve como forma preventiva para você não ter problema lá na frente. Concorda comigo? Concordo, com certeza. É por isso que também me especializei em pediatria, né? Então, por isso que eu estou cutucando. Não estava na pauta, você me desculpa, mas como é um assunto que me perturba bastante, sim, e só a gente precisando, a gente vê o quão importante é isso, é que eu acabei tocando. Eu adoro bater palco, ela é tão bonitinha, fala tão bem, né, gente? Egas, um beijo para você, viu? E para você que me assiste, segura aí que eu volto já já. Olá, a gente está aqui de volta com um papo super legal com a minha querida Mirella Richman Egas, não vou esquecer do Egas, e a gente está falando justamente das canetas, né? A gente está falando da forma nutricional. E eu levantei uma outra bola de pessoas que acabam tendo disfunção alimentar e qual o papel do nutricionista. Uma coisa que me assusta muito, Mi, é quando a gente acaba acessando a rede social assim, ó. Responda o questionário. E aí você responde, daqui a pouco ele te manda um plano alimentar, ele não está falando comigo, me mandou 18 perguntas, e eu falei sim, não ou talvez, e ele me manda um plano alimentar que vai mudar a minha vida. Isso não existe. Como é que você enxerga isso? Olha, não existe, é preocupante, não é? Né? Você sabe que eu tenho medo que a minha filha tenha feito isso? E assim, grande parte dos adolescentes, até as pessoas que conversam muito com o chat GPT e tudo mais, têm esse acesso, que é livre, né? Fazem isso, né? Não faz. E assim, não é algo personalizado, não é algo específico para aquela pessoa, é realmente o que ela quer escutar. Ela coloca ali, joga, né? Mas é impossível a gente fazer um cálculo, ou então até conhecer o dia a dia dela para poder montar. Então, né? Se na luta faz tanta pergunta, tanta coisa, o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que eu vejo e tal. E às vezes você pode estar entrando numa roubada que você não consuma calorias mínimas para você se manter. E outra, exames de sangue. É um questionário que eu respondi e ela me vende lá por R$ 99,90 um plano que vai mudar a minha vida. Cuidado com isso, gente. O meu medo da rede
social é exatamente isso. Não tem como. A gente não consegue, eu falo muito para meus pacientes, a gente não consegue seguir algo totalmente planejado. Igual quando eles vão no consultório, eu não gosto de falar assim, ó, eu não vou te passar aqui uma folha para você ficar 100% dependente dessa folha. Isso que é legal. A nossa vida, ela é assim. Ah, eu tenho um aniversário hoje, mas e aí? Naquele aniversário não tem o que ela passou, o que eu faço? E aí? E aí, o que ele vai... A minha intenção é ensinar para ele viver e saber fazer as escolhas no dia a dia dele, claro, né? Sem ficar dependente ali de uma folha. Então, ele vai saber escolher, vai aprender o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, quando usar cada um é muito importante, sim, né? Sim, eu não posso me eximir de nenhum. Existe uma coisa que a gente fala de massa muscular e uma coisa que me assusta muito, eu perdi muito peso, mas eu perdi muita massa. Eu me sinto altamente sarcopênico. Então você tem que ter massa, você tem que consumir carboidrato, tem que ter exercício físico. Exato. E você tem que achar aquilo que te baliza para você ficar numa situação confortável e saudável ao mesmo tempo. O medo é isso. Quando a gente fala de nutrição, ainda mais hoje que a gente acaba comendo muita coisa na rua, não é chutado, não. É uma coisa... Meu, a gente tem que falar isso. E tudo, né? O marketing, né? E as empresas, elas estão de olho muito nisso. E tudo elas colocaram agora que tudo tem proteína. Até a água tem proteína, né? É louco isso. Tudo é enriquecido com proteína agora. E o ovo lá, o ovo mais proteína, gente. Porque eles viram realmente que o que está chamando a atenção hoje não é mais o diet, não é o light, é a proteína. Exatamente. Não é errado a gente pensar isso. Mas é óbvio que a gente indo para esses ultraprocessados não é o melhor meio. Nesses processados existem muitos aditivos que não faz aquilo ser um alimento natural, né? Claro. Então, assim, a sarcopenia, ela inicia a partir dos 30 anos, que é a perda de massa muscular, né? Sim, já começa. Já começa, sem a gente ter sem feito nada. Isso. Então, assim, quando a gente é jovem, a gente tem aquele tempo para poder fazer muito esporte e musculação, enfim, para tentar criar músculo. Para quando começar a sarcopenia, a gente já tá preparado com o músculo que a gente tem. Exatamente. Porque quando a gente começa a perder, a gente consegue até manter e conseguir mais músculo se a gente fizer um exercício. Só que quem não faz? Então. E aí entra o uso das canetas. E aí? Mistura a caneta com isso. É desesperador, porque a caneta, ela faz você perder muito peso, independente, né, do tempo. E aí, junto com esse peso, vai junto o músculo também. Vai junto o músculo. E aí, essa pessoa, eles acham que assim, ela não me dá vontade de comer, eu vou parar de comer. E não é essa a intenção. Mas não dá enjoo quando começa a usar caneta, Mi? Então, depende da dosagem. Não é o ideal, aquela pessoa, ela ficar sem fome nenhuma. Não é isso. O ideal é ela ter aquela fome, tudo bem que ela não vai lembrar de comer. Às vezes ela passa, ela até esqueceu. Mas não tem náuseas? Se usar da forma errada. Da forma errada. Se ela comer, exagerar um pouquinho mais em gordura. Tá. Por quê? Porque o que a caneta faz é o quê? Ela atrasa o trânsito intestinal, né? Então ela faz com que, vamos dizer assim, aquele alimento ele fique mais tempo no organismo. Ali não prende mais. E prende mais também o intestino, né? Então, assim, mas aí tem que saber lidar com o que ela come no dia a dia. Ela tem que aumentar a água, tem que aumentar um pouco de fibra. Não tem como no chutômetro. Não tem como. É muita coisa em questão. É muita coisa, gente. É muita coisa. Muita coisa. Se você for chutar e se você for falar que ela retarda a motilidade intestinal, vai segurar o cocô. Exatamente isso. Exatamente. Então, quer dizer, já tem alguma coisa errada aí. Várias pelo fato de pessoas relatam que estão tendo náusea, elas estão usando alguma coisa tá errada aí. Exato. Que não é para ter, não é exatamente isso. Vamos falar assim, os sintomas são bem parecidos com quem, vamos dizer assim, quase, né? Com quem faz bariátrica, porque perde muito peso, né, de uma vez só, e junto vai o músculo. A gente tem que tentar, naquele pouquinho que a pessoa consegue comer, ser muito rico em nutriente e proteína. E manter ela em pé. Então, assim, muita gente acaba excluindo não fruta. Tem uma receita. Isso já é. E cadê os nutrientes? Exatamente. Não tem como. Aí começa a cair cabelo, né? Tem todos esses efeitos colaterais. Aí tem cálcio, fixação do cálcio, fixação do ferro. A massa óssea vai embora. O que me preocupa é que a gente, a longo prazo, o que a gente mais, quando a gente é idoso, a gente quer preservar a nossa autonomia, que é o mais importante. Até quando a gente vai conseguir ir no banheiro, caminhando sozinho, sem precisar de ajuda. E a gente perdendo a nossa massa muscular e massa óssea,
Até quando? Com 60 anos a gente vai estar conseguindo ir até o banheiro sozinho? Quem não exercita, quem não faz musculação, porque durante o período da caneta a gente tem que fazer musculação. Porque ou a gente mantém aquele músculo, ou a gente ganha. Não perder não pode. Não pode. Não pode. E a caneta eu vou usar até quando? Aí é um tratamento que é junto com o médico, que é traçado junto com o médico para aquela pessoa, né? Então, Porque assim, vai chegar uma hora que deu, que né? vai cessar. E aí, quando acabar, aquele peso inteiro pode voltar. Porque aquela fome absurda que a pessoa tinha, ou aquela compulsão, vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar, não vai? Então, aí vem a nutricionista ou o médico também, que entra com alguns manipulados naturais para manter aquela saciedade. Entendi. Então tem umas muletas aí que tem que ser usadas, tem muita coisa, exatamente isso. De novo, sem a nutricionista, meu irmão, você não faz isso não. Não adianta ir no chutômetro, não tem uma receita que atenda a todo mundo. Não. Vai falar para tomar chá verde, chá branco, chá azul, que não adianta. E a caneta, ela tem validade. Ela tem início, meio e fim. Não vai ficar a vida inteira usando essa caneta. Como. E aí, o que acontece muito é que na primeira vez que as pessoas fazem uso dela, assim, vão se acostumando e acabam que voltando a comer muitas coisas, porque elas comem pouco, mas comem às vezes besteira. Entendi. E mesmo assim continuam emagrecendo. E aí, quando elas param a medicação, elas ganham peso muito rápido. E o que vai fazer de novo? E aí, recorre novamente. Sanfona, usa a caneta de novo. Aí vai ficar dependente de uma medicação? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ou faz. É muito sério o assunto. Não tem pra onde ir. Exercício físico, alimentação adequada. É verdade que quem usa essas canetas precisa tomar cuidado até para fazer uma endoscopia, uma cirurgia plástica? É verdade ou é mito isso aí? É super verdade. Por quê? Muitas pessoas não sabem disso. Por quê? Porque como a caneta, a intenção dela é fazer com que atrase que o alimento fique mais tempo, né? O metabolismo. Para ser absorvido no intestino, enfim. Quando essa pessoa vai fazer esse procedimento, ela pode estar broncoaspirando esse alimento. Porque não mesmo às 8 horas que a gente tem de jejum, sim, esse remédio ele tá atuando. Então, o tempo todo. Aquele alimento ele ainda vai durar muito tempo ali. E a caneta parece que usa uma vez por semana, né? Uma vez na semana. Tem neguinho que não faz isso. Não tem 3 dias, 4 dias, o cara aplica de novo. Então, assim, e é isso que muitas vezes vem a pancreatite, é o uso indevido da caneta, exatamente. Sem acompanhamento. Você falou uma coisa super séria, pancreatite. A perda de peso muito rápido, pode ter cálculos biliares, pode vir a uma pancreatite. Não é que a caneta cause isso. O mau uso da caneta leva a isso, não é exatamente isso? Então, eu acho que a gente tem que falar, é um assunto altamente pertinente, assusta muito a gente. Agora, quando ela falou que precisa tomar cuidado ao fazer uma endoscopia ou uma cirurgia plástica, então cuidado você que está usando caneta, lembre que tem início, meio e fim, a gente tem que saber usar. Tudo em excesso faz mal e não pode ser para o resto da vida. É uma muleta para uma reeducação alimentar validada por uma nutricionista. Falei certo ou não? Certíssimo, é isso. Tem criança que usa caneta, tu sabe? E aí assim, depende do caso, né? A gente já entrava com medicações para crianças obesas a partir de 10, 12 anos, né? Uhum. Mas assim, o uso da caneta ele ainda está sendo avaliado para isso. Existem crianças já apresentando diabetes tipo 2, esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Então a gente tem que realmente avaliar o quadro para realmente autorizar ou não o uso da medicação junto, sempre com acompanhamento. Se a gente for pensar exatamente isso, eu acho que a melhor conduta que a gente tem é realmente a gente ter uma consulta antes da gente fazer qualquer coisa. Já segue aí, por favor, @nutri.mirela.richman, tudo junto, tá aí no seu vídeo, Mirela Richman, @nutri.mirela.richman. Lembrando que ela atende aqui em Santos, na rua Otton Feliciano, número 2, sala 95, e também lá no Instituto Pardussi, que é na Euclides da Cunha, número 11, e também no Centro Médico da nossa querida Unimed, ali na rua Paraná, número 191. Mirela, sucesso para você. Obrigado por você ter vindo bater esse papo tão legal assim para a gente poder saber qual é a melhor conduta que a gente tem. Um beijo na mãe.
Muito Um beijo na obrigada, irmã. é um prazer imenso. Um beijo no Egas, que agora é Mirela Richman Egas. Viu só? Egas, aí Egas, ó, aqui, tô aqui junto com ela. Sucesso para Muito você. obrigada, um prazer. Obrigado mesmo, porque é um assunto altamente pertinente. Vou chamar você de novo, Com falar de certeza. dieta cetogênica. Legal, né? A Mirela é sempre um amorzinho e é muito legal a gente ter essa orientação com uma pessoa que está pertinho aqui da gente, que atende na rua Otton Feliciano, número 2. Gostaram do papo? Me assiste, Papeando com Carlão, sempre aqui na TV Cultura Litoral. Obrigado, um beijo, tchau, tchau.